Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Bom, vou chamar aqui para vocês Josimar Melo, jornalista crítico, que obviamente não precisa nem de apresentação, que ele vai estar aqui comigo na ponta. Uma salva de palmas para o Josimar. Eu fico nessa ponta, você fica naquela, Josimar. Combinado? Ali na ponta, isso. Tássia Magalhães, chefe que foi premiada esse ano pela Prazeres da Mesa. Dona do Nelita. Tássia. Imagina. Olá, bom dia. Thelma Shiraishi, do Aizome Japan House, e a grande representante da cozinha nipônica. Está mancando um pouquinho, mas está ótima, né? Para quem te viu assim, sentadinha numa cadeira de roda, porque ela realmente pulou muito carnaval, deu nisso. Matheus Zanchini, do Borgomoca. Premiado também pela Prazeres da Mesa. E Eli Ashram, pode sentar aqui naquele sofá, pertinho do Josimar. Eli Ashram, do Babosteria, do Rio de Janeiro. Pode sentar ali, ó, pertinho do... Bom, gente, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre como esses chefes pensam os seus menus, quer dizer, a mente por trás daquele menu que a gente, quando vai no restaurante, fica feliz da vida de encontrar, ou, às vezes, triste, porque saiu um prato que a gente gostava tanto. Então, eu queria... Tá, estou ouvindo o ponto aqui, gente, não estou acostumada com alguém falando na minha orelha, só minha consciência mesmo. Então, eu queria... Josimar, você gostaria de começar? De chamar quem que você quer ouvir falar primeiro aqui entre nós? Quem que eu quero ouvir falar primeiro? Eu. Então, eu queria jogar uma provocação para todos os chefes, né? Que nos anos 1970, no velho cuisine francesa, entrou em voga o termo cozinha do mercado, que era uma coisa muito interessante, porque era uma forma de falar que era importante usar produtos próximos do local e coisas frescas, coisas de estação, etc, etc. A maioria das pessoas não fazia isso, mas o nome diziam que faziam. Né? A maioria dos chefes não ia no mercado, mas dizia que ia, mas o conceito é muito legal. Isso significava, vamos fazer hoje, vou decidir agora o que eu vou fazer com o que está bom hoje de ingrediente. Numa outra ponta, a gente teve, 30 anos depois, o Ferran Adrià e o Eubulli fazendo um processo super cerebral e super premeditado dos cardápios. O Eubulli ficava fechado metade do ano, 6 meses fechado, sem receber ninguém, só pesquisando para construir o cardápio daquele ano. Depois de 6 meses, era aquele cardápio, não tinha nada do mercado. Claro que eles pensavam no que estaria fresco, no que estaria na estação, mas eram pratos super trabalhados e premeditados e que ficavam 6 meses para criar o prato. Então, eu queria ver com todos vocês, assim, entre esses dois extremos, se vocês se colocam em algum deles, ou se existe um caminho do meio, quer dizer, o menu você decide no dia com o que chegou no mercado, ou você premedita 6 meses antes, em função de uma proposta estética, gastronômica, etc. Né? Quem começa? Tássia? Vai lá, Tássia. Bom dia, mais uma vez. É muito legal essa pergunta, porque eu acho que são dois extremos, são diferentes, e que hoje em dia é muito difícil de se aplicar tanto um quanto o outro. Por quê? Eu acho que a gente tem hoje noção muito mais de custo, de como funciona um restaurante, e o restaurante nada mais é do que um business. E quando você faz o processo criativo Quando você tem esse processo criativo do menu, quando você faz a criação do menu, você precisa levar em consideração tudo isso. Então, quando você tem um restaurante um pouco menor, com poucos lugares, você se propõe a usar ingredientes do dia, que, na verdade, os ingredientes do dia são alguns, né? Porque
a cebola, a batata, esses ingredientes mais pesados, esses ingredientes base, você tem que ter disponível no restaurante, até por uma negociação e por tudo mais. Quando você parte por esse outro extremo, que tem receitas e tem pratos com um pouco mais de modificação do produto, que eu acho que é onde você modifica muito o produto, que você transforma um pimentão num papel, que você transforma um outro ingrediente numa espuma, numa fumaça, fica inviável você usar esses produtos do dia. Então, eu hoje, no Nelita, eu tento fazer essa mescla dos dois. E aí entra um outro fator também que é importante no menu, que quanto mais você modifica o menu, seu CMV sempre vai aumentar. Por quê? Porque o erro, quando você tem um menu que fica, sei lá, 6 meses dentro do restaurante em atividade, os funcionários já têm prática, eles já começaram a fazer aquilo, então eles a perca é muito pequena, não tem erro. Quando você tem um menu dentro de um restaurante que ele muda constantemente, seu CMV oscila muito. Então, acho que hoje a gente tem uma consciência de business dentro do restaurante maior. Então, por isso que, aos pouquinhos, foram mudando esse estilo mesmo de criar o menu. Se alguém quiser complementar, gente. Não, Thelma, você que, por exemplo, lida com peixes, né? Peixes que têm assim, uma vulnerabilidade enorme, como é que você faz para negociar com o seu fornecedor? Bom, o restaurante já tem 15 anos e, acho que como todo restaurante japonês, a gente tem uma grande base de fornecedores, porque nem sempre tem toda aquela variedade que a gente precisa. E como a Tássia falou também, é um negócio, tem que ser sustentável, então a gente tem que mesclar muito. Os ingredientes de base, são volume que a gente negocia, a gente tenta, o máximo possível, utilizar ingredientes de pequenos produtores. Eu tenho gente que planta ou produz para mim ingredientes muito específicos, que são muito Você tem um wasabi caros. que acho que só você e mais 4 tem esse wasabi, né? Que agora você gente recebe. tem um wasabi fresco, que começou a produção aqui no Brasil. Nem os japoneses acreditavam que aqui no Brasil a gente ia conseguir plantar o wasabi. Mas, assim, muitas das frutas, verduras, legumes que a gente tem nos mercados e nas feiras hoje em dia, com certeza é uma grande contribuição dos imigrantes japoneses, né? Os cinturões verdes, a fruticultura e vários desenvolvimentos que foram feitos. Eu mesclo bastante isso também, mas tanto peixe quanto verduras é realmente a oferta do dia. A gente tem um volume muito insano, a gente tem uma variedade muito grande de ingredientes que chegam todos os dias. Eu acho que a equipe que mais tem dor de cabeça no meu restaurante deve ser a de compras, a que cuida disso, porque é muita variedade. Mas isso foi uma linha de trabalho que eu escolhi. Eu acho que a gente trabalha muito bem o conceito, ou tenta seguir, né, o preceito de Mottainai, que é uma filosofia japonesa do não desperdício. Então, isso é DNA. DNA mesmo, que a gente tenta não jogar nada fora, tenta aproveitar integralmente os alimentos. Eu fiquei chocada quando um dos meus maiores fornecedores de pescados falou que eu era, se não a única, uma das poucas que ainda pedia para vir o peixe inteiro, porque a maioria dos restaurantes, por uma questão de espaço ou de pessoas especializadas para abrir os pescados, já pedia para vir tudo filetado. Mas, assim, isso para mim foi um choque, porque quando você pensa nesse tipo de trabalho, para mim você tem que receber os pescados inteiros, porque é quando você consegue avaliar o frescor. Você até consegue olhar para o peixe e saber, né, em que condições ele chegou. E ter aproveitamento mesmo integral. A gente fileta, a gente divide, a gente usa algumas partes para outras preparações, a gente faz caldos, faz molhos, né? Então, tem essa filosofia. E eu acho que muito do que o Petrini falou aqui anteriormente, né, e o pessoal que estava falando aqui das novas opções aí de
de alimentos baseados nos vegetais, uma extensão disso, né? A gente começou falando de pescados, mas a minha nova frente de trabalho que eu lancei esse ano foi o menu baseado na filosofia budista, que foi o Shojin Ryori. Então, eu tenho um menu totalmente vegano, né, dentro de um restaurante japonês, mas é porque é muito da gente olhar também, não no que eu quero fazer, né, como chefe. A gente tem muito, né, aquela ideia de que o chefe decide e o chefe quer fazer o prato e tem altas, sei lá, ideias mirabolantes, né? Mas se tem uma coisa que eu aprendi na pandemia, acho que foi a questão do desapego mesmo, de olhar muito mais porque o meu cliente está querendo, né, o que um público está querendo de diferente, no que eu posso utilizar dessa minha base de pequenos produtores e de produtos especiais. E aí tem uma equipe que, né, não é fácil para a equipe também, como a Tássia falou, que às vezes é muito mais fácil quando você tem um menu fixo por vários meses, que você tem menos erro. Então, é muito mais também a capacitação de uma equipe que também tem esse mindset, né? Eu não gosto muito das palavras estrangeiras, mas é mindset, só que eu falei uma vez, outro dia, em uma outra palestra dessas, que muito mais que o mindset, eu acho que é o heartset, né? Em japonês, a gente fala de kokoro, né? O sentimento, né? O que você coloca ali, né? E dentro do meu trabalho e de tudo isso que eu fui desenvolvendo de filosofia dentro do restaurante, esse kokoro é muito mais uma questão de pensar em respeito e em gratidão, né? A gratidão que a gente tem que ter pelo alimento e em todos os processos e todas as pessoas que estão envolvidas, né? Porque vai muito mais num prato do que um ingrediente, do que uma ideia, do que uma técnica. Então, a gente capacita muito as equipes para ter essa série de técnicas, né? Eu acho que a culinária japonesa tem muito disso. Você tem técnicas, você tem sabores, você tem um formato em que aquilo pode ser servido, mas é muito mais uma questão de você emoldurar o que você tem à mão, local e sazonal. Nossa, essa filosofia é linda, né? Palminhas para a nossa embaixadora japonesa aqui. E os meninos aí? Eu sei que o Elia foi um chefe executivo, né? Um chefe que lidava com vários restaurantes. O Matheus tem uma tecnologia toda própria para fazer o menu dele, ele vai contar aqui daqui a pouco, mas, Elia, tudo isso que a Tássia e a Thelma disseram, o que você tem a confirmar, desconfirmar e agregar? Olá, bom dia ainda, né? Ainda é bom dia. O bom de você falar depois é que você vai pegando input, né? Então, eu ia falar uma coisa, mas resolvi improvisar, então, da maneira bem própria também. Vou responder primeiro ao Josimar. Eu acho que as duas variáveis elas têm uma condicional, né? Primeira condicional é o estilo de restaurante que você quer fazer. Eu acho que tem, sei lá, se eu pudesse ser bem reducionista, para simplificar bem, eu faria 2 grupos. Você tem os restaurantes, que são os restaurantes que fazem a gastronomia evoluir, que são restaurantes de pesquisa, como você falou do El Bulli, como foram os restaurantes de ponta da Nouvelle Cuisine na época, os irmãos Troagro, enfim. Que são os restaurantes que, na verdade, vão criando novos paradigmas, né? Vão quebrando velhos paradigmas, que são restaurantes que têm, pela própria essência, a pesquisa incessante. Depois você tem, por outro lado, os restaurantes, que são os restaurantes onde o público ele meio que vai lá querendo encontrar aquele prato, né? Até para falar uma coisa de cozinha do abraço e cozinha afetiva. Então, ele vai lá porque ele quer ir lá comer o pappardelle daquele lugar. Então, você fica até numa situação que, se você tirar do cardápio, vai ter uma chuva de reclamação no Google, as pessoas mandam, por que tirou o prato tal, enfim. Os clientes eles têm quase uma relação como se o restaurante fosse a casa deles. Eu diria que o Babbo, meu restaurante no Rio, ele é dessa segunda linha. Ele é um restaurante italiano, obviamente que tem o meu toque aqui e ali, mas as pessoas elas vão lá em busca daquele prato. Então, toda vez, o restaurante tem 1 ano, então eu costumo dividir em 80% do cardápio eu deixo fixo e eu vou variando 20%, porque tem aqueles pratos que eu sei que se eu tirar, pelo perfil de restaurante, que é o Babbo, eu vou ter problemas, assim. Segunda coisa que eu acho que condiciona muito é o volume.
né? Os restaurantes de pesquisa, os avant-gardistas, normalmente eles sabem mais ou menos de antemão quantas pessoas eles vão atender naquela noite. Então, por mais que os processos de mise en place sejam hipercomplexos, na hora do serviço é mais fácil, porque você já sabe que você vai servir 40 menus, né? Cliente da mesa X ou Y tem a restrição a tal coisa, a tal coisa. Você fazer uma cozinha de mercado em grande volume, quando você atende, sei lá, o Babo, eu faço 10 mil clientes por mês, por exemplo. Isso complexifica muito. Porque, cheguei com o ingrediente aqui, se vira aí para fazer 100 porções. Então, acho que esses dois... Eu acho que, primeiro, o estilo de restaurante, se é um restaurante que você... É aquele restaurante do dia a dia, né, ou da semana, é aquele restaurante que você tem uma memória afetiva, ou se é um restaurante avant-gardista, como são os grandes restaurantes, os premiados, os Michelin, os 50 Best, enfim. E segundo, o volume que você opera também te dá uma certa limitada. Porque um dos maiores problemas do Brasil é a logística. Então, por exemplo, eu quando abri o Babo, eu imaginei que a gente ia trabalhar bastante, eu não sabia que ia ser tanta gente assim. Mas eu comecei com um fornecedor orgânico de Teresópolis, o Fred. Só que quando começou a ter o volume que eu tenho hoje, ele não conseguia mais me entregar, então não tinha estoque. Normalmente, agora já pegando o input da Tássia, né? Restaurante é negócio. Tem que fechar conta, tem que remunerar capital de investidor, tem que uma série de coisas. Então, você conseguir equilibrar a parte criativa, né, que é a parte do empreendedor, que é o que sonha, que é o que quer fazer, que é o que, sei lá, acorda no meio da noite com uma ideia. O maior inimigo do empreendedor é o empresário, né? É o conflito que fica sempre dentro de você, o lado de você querer fazer e o lado não. Peraí, cara, calma, vai dar para fazer? Vai custar quanto? Será que... E uma coisa que todo dono de restaurante tem, a gente abre, a gente espera que os clientes venham, né, nos visitem, depois a gente espera que todo cliente que nos visite uma vez volte. Eu costumo dizer, eu abri muitos restaurantes que não eram meus, esse é o primeiro restaurante meu, mas uma coisa que o treinamento sempre foi, falei, gente, vai dar problema, mas o nosso objetivo é, todo cliente que entrar por aquela porta, ele tem que sair daqui, deu um problema, mas ele fala, voltaria. É isso que a gente quer do cliente. Você voltaria? Voltaria. Recomendaria? Recomendaria. Então, a minha maior paura é não ter cliente, né? A gente costuma dizer que não tem cliente ruim, ruim é não ter cliente, né? Então, essas questões, né, elas dão um pouco uma assombrada para o dono do negócio, né? Não o artista, o criador, mas o gestor. Então, eu sempre tento ter uma responsabilidade também de fazer com que as pessoas, pelo estilo de restaurante que eu escolhi, elas saibam que elas vão encontrar no Babo. Então, eu também fico um pouco limitado e me falta coragem mesmo, às vezes, de dar uma revolucionada um pouco maior, né? Eu acho que hoje a gente pega um pouco a conta de trás para frente. Cara, o que o público quer? Eu, pelo menos, no Babo, fiz assim. As pessoas estão gostando, então... É que às vezes também não tem como você controlar. Você planeja tudo do zero, e vai ser desse jeito, quero atender tantas pessoas. E aí o público, ele entende de uma forma diferente, e quando você vê o restaurante já é uma outra coisa. E você não consegue mudar mais, porque o público entendeu daquela forma, e é daquele jeito que vai ser. Né? É basicamente, acho que isso. Não, foi. Matheus, por favor. Matheus. Bom dia a todos. Vou falar do Borgo, eu acho que é um caso à parte. Se tratar de um restaurante muito pequenininho, num restaurante de bairro, onde a proposta inicialmente sempre foi mudar o menu por conta de sazonalidade, que é aquilo que eu busco, o Josimar falou, tocou, acho que a maioria das pessoas que cozinha, ela tem o entendimento que o que a terra está oferecendo é o melhor para você naquele momento. E sobre o conceito de cozinha 0 quilômetro, essa coisa de estar muito próxima aos teus fornecedores, ela te ajuda muito no sentido de tornar o fornecedor um grande amigo seu ali.
Então, o Borgo ele nasceu na Moca, ficou muito próximo, por um bom tempo, do mercado municipal, e é onde eu saí a campo para poder comprar e conhecer o cara que estava produzindo, o cara que estava vendendo, o atravessador, e por aí vai. O que ajudou dentro dessa mística? Essa situação meio mambembe do Borgo, ela teve um atrativo. Eu sei que a Cássia comentou sobre CMV, a gente já se perdeu muito nesse sentido, por conta desse processo criativo e muito flexível. Mas eu fui para uma casa onde o custo fixo dessa casa era muito baixo, me permitia, às vezes, ultrapassar essa faixa salutar do CMV. Eu criei esse método de criar menus semanais para levar as pessoas até a Moca para elas comerem e conhecerem o Borgo. Isso se tornou o grande engodo, mas sempre devotado aos pequenos produtores, a uma cozinha que eu não me importava muito em mudar o menu, de repente, no dia mesmo, sabe? E esse foi o chamariz do restaurante. E o respeito pelo alimento é a grande importância, né? Saber reaproveitar tudo que você pode daquele alimento é sagrado, tem que ser praticado, tá entendendo? E criar em cima desse menu uma gama de pratos. Eu sempre procurei extrair do ingrediente tudo que eu posso. Eu não estou aqui para falar de um grande grupo, eu estou aqui para dizer como Matheus é representante do Borgo. É isso, é uma situação de um pequeno restaurante familiar, onde a gente fez uma casa de paladares. E ele rendeu e chegou hoje, o Borgo ele mudou, agora está num lugar mais próximo, está no centro. E eu continuo com a mesma filosofia, mudando de cardápio toda semana e tendo um contato com esse fornecedor, que é o cara que ele me alinhou e me transformou numa pessoa muito mais flexível. Então, como é que funciona o meu processo? Eu lanço um menu toda terça, quarta-feira, aonde ele vai andando até o final de semana, no domingo. E já nesse entre meio de semana, eu vou sacando alguma coisa e batendo papo com fornecedores do que vai ter naquele momento ali, seja lá o pescado, seja a carne, para que na outra semana eu já tenha um alinhamento, já tenha uma sinergia com esses fornecedores, para que a coisa venha a funcionar. E devotado a valor, porque também tem um restaurante que tem essa roda da fortuna meio maluca, é difícil precificar, a gente não tem muito tempo para poder fazer ficha técnica, basicamente eu sempre uso a regrinha de 3 para tudo, e é isso. Matheus, eu vou aproveitar aqui, só que você começou a falar da maneira como você faz seu menu, que eu tive lá no Borgo e ele estava conversando e contou, ele e a esposa dele, a Bianca, estavam contando como é que o Matheus faz. Então, ele tem vários truques para fazer o menu dele toda semana. Eu queria que você dividisse com a gente aqui, que inclui a Maria Juana no meio da história. É real, eu prefiro criar menu com fome, instigado, meio em jejum e, se possível, abrir um pouco a cabeça. Mas eu não uso... A minha prática de menu ela não é só em cima da cozinha em si. Eu trago as emoções, eu venho com as emoções, seja lá de uma música que passa pela minha cabeça, um filme, e por aí vai. Mas quando eu entro no processo de criação de menu, a gente brinca entre cozinheiros e amigos, que eu virei meio que eu consigo psicografar menu, eu entro meio num processo de um cara que coloca a mão na cabeça e deve conversar em algum momento com alguns grandes chefes aí que passaram por esse plano aqui. Parece brincadeira, eu sei que tem uma questão um pouco hilária nisso, mas é sério,
Eu consigo mais poetizar e colocar lirismos em menus do que pensar simplesmente em construir algo técnico e cheio de... É mais truque, é isso. Mas você tem ali, como você disse, você pensa primeiro num peixe, numa carne, como que é? Você tem já dentro um esquema mental? Se tratando de um menu muito enxuto, o Borgo ele tem uma composição de 4 entradas, 4 principais e 2 sobremesas. Eu sempre começo, eu tenho que usar uma matemática lá do início do cabeçalho desse menu para poder chegar até o final. E o Borgo não tira alguns pratos. O Elia ele comentou sobre, se eu tirar esse prato eu vou perder cliente. Esse risco é inerente na vida de um cozinheiro, porque quando ele cria alguma coisa muito interessante, o poder afetivo daquele convívio que frequenta o seu restaurante meio que te obriga a sempre fazer o negócio. Então, eu procuro um meio a meio ali, agradar quem já conhece tal prato. Sempre tem um coringa ou outro que a gente diz que é os protagonistas da história, e alguma outra coisa que entra como criação e por aí vai. Josimar, agora a bola está com você. Posso provocar de novo? Mudando um pouco de assunto. Eu acho o seguinte, eu acho que o restaurante ele tem uma responsabilidade social gigantesca na formação do gosto. Quando você tem um produto novo, ou um produto orgânico, pouco conhecido, uma cenoura com a cor esquisita, que tem algum produtor do campo tentando reintroduzir, dificilmente a dona de casa vai entender o que é isso e vai comprar na feira, porque nem vai chegar na feira. O restaurante é um vínculo entre o produtor e o consumidor importantíssimo, porque o restaurante é o especialista, entendeu? O restaurante é o especialista, é o cara que pode ensinar eu, consumidor, come esse negócio, come essa cenoura roxa. Mas não, a cenoura não é cor de cenoura? Não, experimenta, oferece. Quem é que vai fazer essa... E se o restaurante faz isso, ele garante o consumo para o produtor, né? Ele consome uma demanda para o produtor, encoraja o produtor a insistir naquilo, e, ao mesmo tempo, cria um mercado. Até que, um belo dia, essa dona de casa, que um dia viu uma coisa roxa no restaurante, vai perguntar para o feirante, e aquela cenoura roxa? E o feirante vai atrás, quer dizer, eu acho que o restaurante tem um papel fundamental. Agora, eu acho que os restaurantes, frequentemente, não assumem esse papel, porque acham que o cliente sempre tem razão. Eu acho que o restaurante tem coragem de dizer que o cliente é conservador, é reacionário, frequentemente muito burro, frequentemente manipulado pela indústria de alimentos, frequentemente manipulado pela publicidade, e é preguiçoso. Quer dizer, o cara vai no restaurante e quer comer o mesmo filé à parmegiana de sempre, né? Eu acho que tem um tipo de restaurante, que é um restaurante mais popular, que o cara é obrigado a ir lá para almoçar, o cara trabalha fora, vai almoçar, ele não quer uma experiência gastronômica revolucionária todo dia no almoço, pelo contrário, ele quer o bife à parmegiana dele, ele quer uma cozinha de conforto, uma cozinha assim, familiar, porque antigamente você ia almoçar em casa, hoje nas grandes cidades não dá mais, tem que comer na rua, tal. Então, óbvio que tem que ter esse restaurante, mas eu acho que os melhores restaurantes, os mais, enfim, que têm mais capacidade de investir na comunicação, que estão na mídia, que têm chefes importantes, que têm chefes respeitados, eu acho que devia peitar o cliente. Isso pode trazer problema para os empresários, entendeu? Porque é claro que é mais confortável você fazer o que o cliente quer. Mas eu acho que, profissionalmente, os restaurantes deveriam pensar também que o cliente é reacionário, conservador, preguiçoso, manipulado pela publicidade, etc, etc. O cliente não tem razão sempre. E o restaurante tem a responsabilidade de ensinar o idiota do cliente um monte de coisa. É claro, tem que ser gentil com o cliente, entendeu?
eu não estou falando para ser grosseiro com o cliente, mas eles falam assim, olha, isso aí hoje não tem porque não está bom. Você é um idiota, não precisa dizer assim, e você acha que o tomate vai estar bom igual todo dia. Não, hoje está uma porcaria, eu não vou te dar tomate. Dane-se, come berinjela hoje. Bom, enfim, eu estou forçando a barra, como mas... é, então, que o eu Josimar estou tá forçando dizendo? um pouco a barra, mas eu queria ver o que vocês pensam, porque vocês estão todos negociantes, empresários também, o que vocês pensam de peitar de vez em quando, entendeu? Ocorre muito no Borgo, porque o cara ele come numa semana anterior e na outra ele quer repetir aquilo, acaba interferindo no meu processo criativo, não é o que eu quero, e o que você falou. O tomate ele não vai estar legal o ano todo. Tem o seu momento para aquele fruto, tem o seu momento para aquele peixe, diante de defeso e por aí vai, qualidade. E o cliente ele é empoderado de achar que ele sempre tem o direito, né, de falar que, pô, eu quero aquilo. Olha, no Borgo, eu já passei por momentos difíceis assim. Seja lá uma senhora que veio, uma gestante que veio de fora e foi visitar o restaurante e ela queria comer tal negócio. Eu tive que inventar um negócio para ela na hora, para não desapontar. Mas tudo com educação e um trato, a gente consegue chegar próximo. Não é aquilo, mas por aí vai. Eu uso também aquela história meio de um calendário lunar, não está no momento agora para você, já passou, já virou, em algum outro momento vai voltar esse prato. É difícil, mas o cliente vai aprendendo com isso. Quando você peita, esse seu conselho é muito importante para quem está começando. Porque você tem que ter os seus valores, está entendendo? Você tem que, em algum momento, ser duro também, com alguém que só espera você abaixar a cabeça e fazer. Essa prestação de serviço, ela é muito bonita, mas as pessoas elas não podem confundir o prestador com um serviçal. Fazer só aquilo que ele quer. Já passou muito aqui como cozinheiros, o cara chegar e olhar para o seu menu e falar, eu quero isso com aquilo, fazer o tal jogo de liga-liga. Pô, isso é chato, porque, cara, você se devota a construir uma obra e parece que alguém quer pegar a cabeça e colocar no pé. E, às vezes, não tem nada a ver. Quando é pertinente, beleza. Eu até escuto como conselho e acho interessante, porque, no outro momento, eu vou lá e faço esse ajuste. Mas, na maioria das vezes, é puramente capricho e imbecilidade. Eu, quando fui abrir o Nelita, que tem 1 ano e pouquinho... Aproxima um pouquinho mais. Dá para ouvir? Tá. Quando eu fui abrir o Nelita, eu pensei bastante e eu queria fazer exatamente o que eu acreditava. Eu fiquei 10 anos em um restaurante que era super tradicional em São Paulo. E aí eu já vinha com essa cultura da cozinha italiana e fazia os pratos clássicos, era o que eu gostava muito de fazer, mas quando eu quis abrir o meu restaurante mesmo, o Nelita, que foi a primeira vez que eu ia abrir um restaurante do zero, com o estilo de gastronomia que eu fazia no Pomodoro antigamente, diferente do riso, porque o riso eu abri com uma pegada completamente diferente, que era só arroz, com valor muito mais baixo, então eu conseguia fazer essas mudanças que eram mais fáceis. No Nelita, que foi um restaurante um pouco mais fine dining, eu queria ter a cozinha italiana, só que com a minha verdade, com o que eu acreditava dentro da cozinha italiana. Não necessariamente eu precisaria fazer um carbonara, por exemplo. Que eu lembro que quando eu abri, todo mundo era o maior choque. Ué, mas não tem o carbonara do Pomodoro? Como assim não tem o carbonara? Era bem chocante. E aí eu quis trazer muito dos vegetais, porque quando eu era mais nova, eu trabalhava muito com isso, e eu nunca tive a oportunidade de colocar isso na época do Pomodoro, e as pessoas não aceitavam. Porque o Pomodoro eu herdei, por exemplo, na quinta-feira tinha um parmegiana que esquece, jamais poderia tirar de lá, da época do Jefferson, e era dele, era sagrado, não tinha como eu mudar. Então, também eu entendia que o negócio funcionava daquele jeito, precisava acontecer daquele jeito. Quando eu fui abrir o Nelita,
os meus pratos, um prato, por exemplo, que não sai e que, quando eu coloquei, todo mundo, isso não vai sair nunca, que era o risoto de brócolis. Simplesmente é brócolis. Uma outra entradinha, que é um rabanete fermentado, normalmente a gente não vê rabanete. Quem vai pedir uma entrada de rabanete fermentado com iogurte? E eu acho que quando o cliente entende a verdade que você está passando, fica muito mais fácil. No começo, você tem aquelas pessoas que são mais duras, não querem mudar, ou prova por provar. Mas, aos poucos, quando você vai passando isso, essa verdade eu acho que é muito importante. Eu tenho o radicchio, que normalmente as pessoas no Brasil não comem, porque é mais amargo, não tem uma boa aceitação. E eu tentei modificar isso, porque o paladar do brasileiro, por exemplo, gosta de um pouco mais de doce. Então, se você grelha o radicchio, você perde um pouquinho desse amargor dele, e aí com o aceto reduzido com um pouquinho de mel, você já consegue fazer com que a pessoa prove aquele ingrediente e ela volte depois para comer de novo, porque ela gosta. Então, eu falo isso muito para as meninas, que eu trabalho só com mulheres na cozinha, e todas muito novas. E aí, uma coisa que eu falo muito para elas, que o mais importante quando você vai montar um negócio, porque eu acho que todo mundo que está começando agora, que está na cozinha, se inspira e quer ter o próprio restaurante, quer ser chefe de cozinha. E eu sempre falo, eu acho que hoje a gente tem muito acesso a muitas coisas, é muita foto, é muita informação, é muito tudo. Então, às vezes, você acaba se perdendo. Você não pode perder aquilo que você acredita, aquilo que você... Que é o que eu falo sempre, que é a sua verdade, é aquilo, e você tem que levar para a pessoa, não de uma forma onde você tem que impor aquilo, mas de uma maneira onde você consiga explicar, onde a pessoa, pelo menos, ela tente provar, e aí ela pode decidir se sim ou se não. É isso, eu acho que tem que ter essa troca, assim, dos dois lados. Bom, eu acho que eu sou um exemplo. Você começou falando de pescados, né? E 15 anos atrás, e todo esse tempo, eu acho que eu sou o único restaurante japonês que nunca colocou salmão no cardápio. E não me entendam mal, não que eu tenho nada contra salmão. Mas dentro da minha proposta, dentro da minha coerência, né? Eu acho que a gente tem que contar a nossa história, a gente tem que ter muita coerência na nossa proposta. E se eu queria fazer uma culinária japonesa mais antenada com as minhas raízes e que fizesse sentido no aqui e agora, que é no Brasil, então a minha história como descendente de imigrantes japoneses e fazer uma culinária japonesa do outro lado do mundo, tinha que estar inserida aqui. E a gente não tem salmão aqui no Brasil. E aí eu percebi que o meu trabalho era muito mais, né? Eu estou aqui em São Paulo, a gente tem um grande acesso a pescados. A gente está no centro aqui de distribuição. E não tinha como fechar o olho para toda essa variedade que a gente tem acesso aqui. Se você tem um restaurante japonês em outro lugar onde não chega pescado fresco, faz todo sentido você usar salmão. Sim, porque é o único pescado com segurança, com eficiência logística que chega acessível para você. Mas, para mim, isso não fazia sentido. E começou também um trabalho... Desculpe, Thelma, tinha reclamações, as pessoas exigiam? Lógico que sempre teve. Você peitava? Até hoje tem cliente que chega, olha o menu, eu só como salmão. Desculpa, não tem salmão. A nossa equipe é orientada para explicar por que não tem salmão. Não é nada contra, mas a gente tem outras opções. A gente tem mais pescados frescas, inclusive, frescos, a gente tem uma variedade. Vamos conhecer os outros pescados que nós temos na nossa costa. Mas muitos clientes já saíram muito bravos, falando que porcaria de restaurante japonês é esse que não tem nem salmão no cardápio. Ou, às vezes, as pessoas chegam pedindo aquele peixe prego. Não sei se alguém aqui gosta de peixe prego, mas, pelo amor de Deus, se vocês forem comer, coma no máximo um pedacinho, porque aquilo ali faz muito mal. E as pessoas vendem como peixe branco, às vezes, em alguns restaurantes japoneses. Então, às vezes, a gente tem que ter essa consciência e tem que ser muito firme. Mas, Thelma, até nesse caso especificamente, quer dizer, também existe a tradição da cozinha japonesa que você teve que também superar para você fazer os seus menus. Quer dizer, até mesmo os clientes mais tradicionais japoneses, você também teve que inserir ideias novas. Como é que foi isso? Na verdade, foi um trabalho de formiguinha, porque, lógico que a minha clientela japonesa,
eles me olhavam com desconfiança mesmo no começo. Nossa, ela nem é japonesa. E nem é homem. Exato, e é mulher. Então, foi uma construção, né, de estar sempre fiel ali, sempre muito firme nessas premissas que eu queria passar, de contar essa minha história. E, gente, acho que demorou pelo menos uns 10 anos ali mostrando essa seriedade, mostrando esse comprometimento, né? O Josimar conhece muito o Japão, conhece muito os japoneses, ele sabe do que eu estou falando, né? De você mostrar muito essa firmeza, essa seriedade, essa dedicação. E só então acho que eu tive que provar para eles, né? Toda esse meu comprometimento, que eu me senti segura o suficiente também para começar aí sim a contar a minha história e começar a fazer as preparações japonesas, as técnicas, as receitas, só que utilizando ingredientes brasileiros também, ou o que a gente tem de bom aqui. E foi aí também que eles perceberam, esses próprios japoneses, que eu estava fazendo algo diferente, porque o que eles mais valorizam é quando você consegue pôr a sua assinatura, quando você consegue imprimir o seu estilo. Aqui eu queria até fazer uma provocação, assim como o Josimar, e chamar o Elia também para responder. Quer dizer, quanto que a imprensa, ou um crítico, ou a mídia, podem ajudar nesse processo de amadurecimento do público? Quando a Thelma é reconhecida como uma chefe que realmente tem destaque, aí o público começa a ouvir mais ela, ou não? Quer dizer, qual é a culpa do Josimar e da Prazeres da Mesa nesse processo, e qual é o lado bom e o lado ruim disso? Eu acho que o papel dos jornalistas, dos críticos, ele é fundamental nesse processo. Às vezes, inclusive, vocês criam monstros, né? É verdade. E muitas vezes vocês se arrependem dos monstros que vocês criam, normal. O Brasil acabou de passar por um momento onde criou um monstro e está depondo o monstro. Isso acontece. Quando a gente cria algo, a gente não tem muito controle sobre o que vai acontecer. Então, sim, é fundamental. E aí, para responder, né, até pegando uma coisa que o Josimar falou, né, da coragem, são justamente esses chefes, né, os fora de série, ou os rebeldes, ou os que realmente querem quebrar o paradigma, que fazem as coisas avançarem, né? É o que faz, exatamente, tem um conceito na arquitetura que é a linha de fuga, né? Você precisa, dentro de um protótipo de arquitetura, você tem que ter alguns pontos onde você consiga, e eu acho que quem enfrenta e quem se propõe, porque é um puta de um desgaste emocional, educar o público. E sim, por mais que a gente não diga, a gente acha isso tudo dos clientes, muitas vezes você falou. Foi ele que falou, tá? Não foi eu não, mas a gente concorda. É aquela concordância, né? Aquele silêncio. A mídia, né? Assim, por exemplo, o mundo digital, ele se tornou um inimigo terrível da genuinidade do restaurante. Primeiro que você não tem o efeito surpresa, ele já praticamente não. Então eu já sei que eu quero ir na Tássia comer o foie gras com maçã cortadinho, porque eu já vi no Instagram do Nelita. Então, o mundo digital deu uma quebrada um pouco na experiência e deu, inclusive, mais poder para o cliente falar, não, cara, olha, eu vim aqui, ó, eu quero isso aqui, ó. Isso aqui da foto aqui. Pô, não, peraí, cara, isso era uma foto. Muitas vezes, inclusive, para fazer a foto, a gente usa coisas fake, né? Eu costumo dizer, por exemplo, um profiterole. Você tirar uma foto de um profiterole com bola de sorvete e calda. A gente usa creme cheese na foto. Creme cheese, pô. E fica aquela bola perfeitinha, porque até tirar foto, sorvete derrete, enfim. Mas eu, particularmente, eu acabei me rendendo. Espero um dia voltar à linha de frente, à linha de combate, mas, por enquanto, eu sou uma pessoa que me rendi à grande maioria dos caprichos dos clientes. Então, toda vez que eu vejo um chefe enfrentando, eu vibro assim, falo, yes, entendeu? Que bom, você me representa. É isso. Gente, eu queria agradecer, quer dizer, primeiro quero saber se o Josimar tem mais algo a acrescentar, se cada um aqui tem mais a acrescentar. Não? Temos, né? A tarde inteira, vocês têm a tarde inteira? Não, eu só queria dizer que
Os restaurantes interessantes que estão aqui são bem diferentes um do outro, então são realidades diferentes. Eu tive no Babo há poucas semanas, no Rio, e tinha uma multidão, meio-dia, já tinha uma multidão. Então, mais uma eu imagino delícia, né? que... Aquilo lá é um abraço. Oi? Aquilo lá é um abraço, né? Não, aí eu digo assim, enfrentar aquela turba, eu sei que deve ser difícil, porque é uma multidão de gente que provavelmente quer pedir a mesma coisa, etc, etc. Mas eu acho que tem níveis diferentes de enfrentar, enfim, o gosto estabelecido e ser revolucionário, né? Cumprir o papel de vocês. Como eu falei, o restaurante tem um papel social importantíssimo na cadeia da gastronomia. Então, óbvio que você pode fazer em níveis diferentes, né? Um restaurante como o Borgo Moca, pequenininho, as pessoas vão lá para comer coisa diferente, porque sabe que o engraçado de ir lá é você chegar, o que vai ter essa semana? Que vai ser diferente e tal. Enfim, cada um. Eu lembro o Aizomê, desde o início do restaurante, aí na época do Shin e tal, o gostoso era sentar no balcão e comer o que tivesse aquele dia, né? Aí vinha um menuzinho escrito meio à mão, dizendo, hoje é isso, tal. Então, cada restaurante é diferente do Babo, tem aquela multidão. O Neri também agora está com público, assim, uma demanda gigantesca, multidões. Tal. Então, é diferente como cada um vai comportar, mas eu acho que valeria a pena que todo mundo tivesse na cabeça esse princípio, quer dizer, nós temos um papel a cumprir. Então, sabe, é educar. Aí, um pode fazer isso 10% no seu restaurante, o outro pode fazer 100% disso, depende do tipo de... Mas eu acho que se os restaurantes do Brasil introjetarem essa ideia de que eles não são apenas prestadores de serviço para o cliente que sempre tem razão, falar, não, eu tenho o meu papel a cumprir, e meu papel é educar essa gente também, e vou fazer isso dentro do possível no meu negócio e tal, eu acho que seria já uma transformação muito positiva para o Brasil. Assim. Só queria falar a importância da mídia, né? Porque quando a gente consegue ter um pouco mais de destaque, de reconhecimento, para mim o maior sentimento é de maior responsabilidade também, mas, por outro lado, pode ser usado para coisas muito boas. Na pandemia, a Mariela é testemunha, uma das minhas cozinhas, o meu cliente não era meu cliente habitual que ia lá comer o menu degustação, com os melhores produtos disponíveis, né? Na verdade, a gente virou uma cozinha solidária e, até hoje, é um movimento que já distribuiu mais de 200 mil marmitas. Então, eu acho que a gente pode usar também muito dessa criatividade, que é do tema de hoje, também, para procurar outras soluções, né? Na pandemia, eu estava com uma cozinha parada e a gente usou essa criatividade para pensar num outro cliente, que era quem? Era exatamente quem estava passando fome. E é uma coisinha pequenininha que começou com a gente pegando o que a gente estava cozinhando para a equipe, fechando marmita e levando para quem estava com fome, que a gente encontrava ali no entorno da Paulista, que é onde a gente está. E aquilo foi crescendo, crescendo e crescendo. Então, dentro do contexto, né, a gente está numa série aqui de pessoas falando, começou com Petrini, né, a gente está falando muito de cadeia também, porque não foi só quem estava com fome que a gente ajudou nisso, porque o meu olhar se voltou muito também para todos esses fornecedores meus, pequenos, que também ficaram totalmente sem chão, sem ter onde destinar a produção. Eu fui pessoalmente ao campo buscar caixas de batata, de verduras, para a gente pôr nessas marmitas. Então, a gente tem, sim, um papel e eu acho que a criatividade pode ser usada para coisas maiores também. E visibilidade que a gente precisa, às vezes, é um empurrãozinho que a gente precisa para fazer essa pedrinha girar ondas cada vez maiores. Obrigada. Muito legal esse trabalho da Thelma e de tantos outros chefes que realmente assumiram e que incorporaram, né, isso. E o papel social realmente do dono do restaurante, do chefe, do criador aí é fazer com que essa cadeia seja conhecida do começo ao fim e, idealmente, até o consumidor final na feira, como diz o Josimar. Alguém mais tem algo a acrescentar aqui? Vou falar um pouco sobre a mídia, rápido. A mídia ela é focada muito em cima de quem está nascendo agora, né? Um restaurante ele acabou de estrear e a mídia está ali.
enaltecendo, o cara... Tem justiça nisso? Tem, claro, você precisa impulsionar. Mas a mídia, ela dá as costas para tanta gente da velha guarda que está há tanto tempo nessa luta, seja lá um botequim, um restaurante pequenininho, uma cantina, e o cara ele não está bem, está esquecido, meio que ali no... E seria uma força incrível nessa hora para esse pessoal, tá entendendo? Porque a mídia ela pode salvar também, fazer seu papel um pouco mais benevolente com quem anda esquecido. Tem muito restaurante clássico em São Paulo e pelo mundo afora e no Brasil, que esse pessoal lembra um pouco, porque a gente falou de internet, o blogueiro ele é imediatista e muito futurista, mas pouco se importa com aquela galera old school e que lutou tanto para fazer comida e se mantém aí, às vezes, na maioria, as mínguas, tá entendendo? É isso. Pensar nos pequenos também, e nos velhinhos que estão há muito tempo aí queimando panela. Isso aí. Bom, gente, uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa aqui que está pensando no futuro da gastronomia e da restauração.